O programa ANW já vai começar. Oferecimento. Entre nesse movimento e se surpreenda com o nosso jeito móvel de te entender. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um programa ANW, Amazônia News Weekend. E hoje nós temos uma convidada super especial que vai falar sobre assuntos do nosso dia a dia, coisas que todo mundo faz, porém, trazendo suas especialidades, seus conhecimentos a respeito de nutrição. Então, nós temos aqui hoje a nutricionista clínica Giane Naim. E eu quero dar as boas-vindas para você, Giane, te agradecendo por ter atendido o nosso convite. E a minha expectativa é que o nosso bate-papo seja bem descontraído, mas também com bastante informação para o nosso público. Seja bem-vinda. Obrigada, Luciana. Espero poder agregar aqui alguma coisa importante nessa base do que seria a saúde e a qualidade de vida. É verdade. E como eu disse, né? Todo mundo se alimenta, é uma necessidade básica do ser humano se alimentar. Porém, a gente tem percebido que tem aumentado cada vez mais o interesse pelas pessoas por uma alimentação saudável. E, por outro lado, muitas doenças têm surgido, muita gente, populações inteiras têm adoecido por não ter uma alimentação saudável, por não saberem escolher os melhores alimentos. E eu quero te perguntar... se você concorda com uma frase que acho que todo mundo já ouviu, que é a seguinte: você é aquilo que você come. Você concorda com essa frase? Parcialmente, porque nós não somos só aquilo que a gente come. A gente é o ar que respira, a gente é os pensamentos que a gente tem, o ambiente que a gente vive. Então, a alimentação é um dos grandes pilares para nos tornarmos uma pessoa mais saudável, mas ela não é o único. Por isso que a nutrição ela é um pilar que, junto com outros, torna a nossa vida mais saudável. Mas eu concordo sim, mas parcialmente. Complementaria ele. Verdade, faz parte, né? E a gente vê quantas pessoas têm sofrido, né, por causa de uma alimentação com baixos nutrientes, sem qualidade. E olha só, eu mesmo, aqui em casa, a gente não tem aquela alimentação extremamente dentro de uma dieta, embora a minha esposa é muito mais ligada nisso do que eu, mas a gente já de muitos anos escolhemos ter uma alimentação mais saudável do que antes, tomando a gente mesmo como exemplo, né? Então evitamos alguns alimentos, passamos a consumir mais verduras, mais legumes, mais alimentos, o que chama de comida de verdade, né? E tem nos feito muito bem. E eu também gosto muito de praticar atividades físicas. Eu queria que você, como profissional, nos dissesse qual é essa relação de benefícios, tanto para o emagrecimento, para quem precisa emagrecer, que talvez seja o interesse de muitas pessoas hoje, mas também para outros que não precisam emagrecer, mas querem ter uma vida saudável, essa relação de alimentação / atividades físicas e, quem sabe, outro tipo de atitudes, né, ou de práticas que nós podemos ter no dia a dia para melhorar a nossa vida. A nutrição e a atividade física, elas vão cuidar do nosso corpo, vão melhorar a atividade no caso, a atividade física, aumento de massa muscular, redução de gordura, vão fazer uma modificação na minha composição corporal. Então, se eu pratico atividade física somente e não tenho hábitos saudáveis, eu não vou ter o benefício de 100% do que aquilo poderia me trazer. Quando, em conjunto com uma atividade física, eu também tenho uma boa alimentação, o meu resultado vai ser muito superior do que se eu fizesse somente uma das duas coisas, ou só alimentação, ou só atividade física. E isso foge da estética. Inclusive, os geriatras, as pessoas que cuidam de longevidade, de pessoas mais idosas, eles orientam a prática de atividade física, uma boa alimentação como pilares,
para pessoas idosas. Antigamente se achava que o idoso só deveria fazer uma caminhada, atividades leves, e hoje isso não é mais assim. Hoje se orienta a musculação para a pessoa acima de 60 anos, bem orientado, bem conduzido, porque isso vai favorecer com que essa pessoa não perca tanta massa muscular. Que com a idade, com o envelhecimento, nós temos uma tendência de chegar ao que a gente chama, na linguagem técnica, de sarcopenia, que é uma redução da massa magra. Então, a pessoa vai ficando mais flácida, vai perdendo a elasticidade da pele, e a atividade física associada a uma boa alimentação é importantíssimo. Não é estético, é saúde. Que se faça 3 vezes na semana, às vezes a pessoa não tem muito tempo de fazer diariamente. E assim, na tua prática profissional, doutora, o que você tem feito de acordo com essas demandas das pessoas buscarem, de fato, uma melhor qualidade de vida? Algumas, como eu falei, vão realmente em busca de somente emagrecer e talvez não tenha esse entendimento que existem outras práticas a serem tomadas, outras decisões a serem tomadas para que, além do emagrecimento, seja de forma saudável, né? Porque o emagrecimento, naturalmente, se não for acompanhado por um profissional e feito de forma sistemática, é um caminho para a morte, né? Porque você começa a ter subnutrição. A subnutrição leva a pessoa à morte. E as pessoas querem emagrecer de qualquer maneira. Como a senhora tem trabalhado? Tem alguma outra alternativa que a senhora acrescenta, além da recomendação da atividade física, do seu trabalho como nutricionista, né, de orientar a nutrição das pessoas? Você tem integrado alguma outra coisa nesse tratamento dos seus pacientes? Eu tenho uma filosofia eu trabalho há 14 anos e sempre a base da nutrição, a maior demanda é realmente o emagrecimento. Então, ao longo desses 14 anos, eu fui estruturando uma visão, não só dentro da nutrição, mas ampliando mais meu campo de atuação para lidar com a obesidade, com sobrepeso, com pessoas que buscam esse emagrecimento. E a maior parte das pessoas que buscam o emagrecimento, elas querem um emagrecimento imediato. Tipo, eu quero fazer uma dieta, eu quero tomar um comprimido, eu quero uma fórmula que eu seque em 1 mês e que isso se mantenha. Infelizmente, isso não existe. O peso que a gente carrega, muitas das vezes, de quem tem o sobrepeso, de quem está com compulsão ou com alguma alteração, muito vem da cabeça, daquilo que eu não consigo controlar. Então, são pessoas extremamente ansiosas, são pessoas que têm uma má qualidade de sono, são pessoas que têm crenças relacionadas ao seu próprio corpo, que às vezes, mesmo emagrecendo, não vão estar satisfeitas. Então, há todo um trabalho a ser feito. Normalmente, eu trabalho com equipe multidisciplinar, com psicólogo, às vezes oriento práticas de meditação, um trabalho mais amplo, verifico qual é a relação do peso, qual é a visão dela que ela tem com relação ao seu próprio corpo. E nisso aí a gente vai estruturando. Tem até um termo que eu uso, que é emagrecer, um Szinho. É emagrecer aquilo que está me engordando, que não é só comida. Tipo assim, o que mais eu vejo relacionado ao meu peso? É uma memória que eu tenho da minha mãe, quando eu era criança, que me chamou que eu estava com um peso acima do normal. É algum bullying que eu sofri na escola. Então, tem muita relação. Por isso, o papel de uma boa estrutura de psicólogo, de terapeuta, é muito importante. Então, dentro desse emagrecimento, existe essa possibilidade. Então, o que a gente ingere sem saber? Agrotóxico, a gente ingere sem saber os xenobióticos, que são absorvidos até através da pele, através de desodorante, através de hidratante. Depois que a gente vai crescendo, a gente perde esse hábito, apesar de comer na rua, apesar de tomar água, de não saber a fonte. Moramos numa região extremamente rica em metais tóxicos, que é principalmente o mercúrio, e não é só uma questão de garimpo, é uma questão de solo da região amazônica. Com o desmatamento, o solo vai tendo um processo de cair nas águas, nos leitos dos rios e contaminar ainda mais. E, além disso, ainda tem o garimpo. Tudo isso, parasita, metais tóxicos, esses produtos químicos que a gente usa em produtos de limpeza, higiene pessoal, vão sendo acumulados. Isso atrapalha os nossos
as nossas produções hormonais. Isso atrapalha a nossa absorção de vitaminas e minerais, mexe com o nosso intestino, mexe com a parte neurológica, com a parte de bem-estar físico, mental. Então, quando eu vejo o paciente como um todo, eu não posso anular essa parte tão importante que vem com todo mundo. Nós vivemos no mundo, então no mundo que a gente vive existe tudo isso. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ter alternativas para diminuir essa intoxicação, esse excesso de parasitas e controlar com que não haja uma intoxicação tão rápida ou tão imediata como se faz sem ter nenhum conhecimento. E com relação a isso, medidas simples que a gente se intoxica. Arear uma panela de alumínio. Então, quando eu ario uma panela de alumínio, eu tiro a camada protetora do alumínio e o alumínio da panela entra em contato direto com a comida. Ah, mas o que isso tem a ver com nutrição? Isso tem a ver com a nutrição. Por quê? Porque eu aumento o meu risco de ter um problema de tireoide e com esse problema de tireoide desenvolver um hipotireoidismo e depois ter uma dificuldade maior para emagrecer. Isso diminui minha memória, aumenta meu risco de ter Alzheimer, Parkinson, doenças degenerativas. Risco de câncer de mama, agora a gente está falando no Outubro Rosa, então é uma prevenção. Prevenção que eu falo não é só eu fazer mamografia, prevenção é eu tirar aquilo que pode me causar uma doença, e o alumínio é uma potente, estudado como um potente aumento de risco para câncer de mama. Desodorantes, diminuir o uso de desodorantes industrializados, você pode fazer pelo menos para dormir, um desodorante caseiro, depois eu posso passar a receita, a gente joga no site. Então, são medidas simples que podem diminuir, porque zerar a gente não vai zerar. A gente vive num mundo que é cercado por químicos, por produtos industrializados, a gente não vai zerar, mas aquilo que eu consigo reduzir já é algo melhor do que não fazer nada. Então, quando eu falo da nutrição integrativa, é eu olhar para todos os fatores que interferem na minha qualidade de vida, que não sejam só a alimentação. Porque se eu mexo com a alimentação e não tiro um bichinho ali do seu intestino, não melhoro o seu intestino, não tiro o metal tóxico, eu vou deixar seu intestino inflamado. Quando eu deixo o intestino inflamado, eu tenho que a gente pode desenvolver depois uma síndrome de intestino irritável. Você pode desenvolver depois uma disbiose, que é um aumento de bactérias ruins dentro do seu intestino. Isso vai influenciar meu cérebro, porque serotonina é produzido no intestino, a maior parte da serotonina. E aí tem casos de depressão que você precisa tratar intestino. Na verdade, quase todos os casos de depressão, você vai ter que tratar intestino. Então, é tudo interligado. Doutora, eu não sei se você já ouviu falar, só fazendo parênteses, a gente usa muito a palavra enfesado quando a gente está com raiva, irritado, né? E essa palavra vem dessa origem mesmo, né? Do intestino, né? Tá acumulando fezes antigas, velhas, que causa todo esse mal-estar no corpo e emocional também. Então, a gente usa a palavra e não sabe a origem, e tem tudo a ver com aquilo que a senhora está falando, sobre o intestino e a forma de cuidar disso a partir dessa terapia integrativa, né? Não só alimentar, mas de tudo que entra no nosso corpo, né? Só um parênteses aqui, já fechei. Exatamente. Essa palavra enfesado, ela tem essa relação. Principalmente, você pega uma pessoa com prisão de ventre, aquela pessoa que fica 6, 7 dias sem evacuar, o humor dela é diferente. Ela vai estar inchada, ela vai estar com distensão abdominal, que é o inchaço abdominal, ela vai estar irritada, porque não consegue fazer cocô. Ela vai estar com toxinas que eram para ser liberadas e que estão ali dentro do corpo. Então, assim, tem toda uma relação. Então, mais do que nunca, não só a nutrição, mas a medicina, né? Ela está buscando olhar para o ser humano como um todo. A gente não pode mais dividir. Eu tenho um problema no meu olho, o meu problema é só no olho. Não. Se você tem um problema no olho, uma doença degenerativa, um glaucoma, o que eu posso fazer dentro de uma abordagem mais ampla que melhore isso aí? Que me dê uma qualidade de vida melhor? Relações com
problemas de doenças autoimunes, que hoje em dia a gente vê muito, tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune, e outras doenças autoimunes. Quais são os alimentos que eu posso tirar? Quais são as toxinas que estão presentes ali? Já existem exames que você detecta, já existem formas de tratar isso aí. Então, tem que olhar para o todo para achar um pouco mais, para dar para essa pessoa e para nós mesmos, como profissionais de saúde, qualidade de vida, porque todos estamos no mesmo barco. Só precisa ter terapêuticas para se tratar. Verdade. E, doutora, assim, na prática, quando você recebe um paciente, você propõe esse tipo de tratamento para eles? A senhora só trabalha assim, ou é uma proposta, a senhora faz, eu quero te oferecer algo mais completo e a gente vai fazer essa integração entre várias disciplinas da medicina, da alimentação, para te dar um resultado melhor. Como é que é na prática que você trabalha com seus pacientes? A abordagem de quando você olha o paciente como um todo, ela já muda. Então, é como se o seu olhar ele fica mais minucioso para detalhes que antes você não via. Então, vamos dizer que eu pego um paciente, uma pessoa hoje, e essa pessoa vem com algumas queixas que aparentemente ela não tinha relação ou ela nunca tinha sido abordada dessa forma de desintoxicar, de limpar parasita, de melhorar, tirar alguns alimentos que podem estar fazendo mal, porque não necessariamente um bom alimento para você é para mim. Então, é a individualidade. Então, eu olho para aquele indivíduo, eu vejo o que nele pode ser feito. E essas práticas integrativas, normalmente, elas são o início de tudo. Às vezes, você começa limpando parasita, limpando metal tóxico, depois você entra passando a suplementação, porque se eu vou fazer suplementos muito elaborados de vitaminas, de minerais, num organismo extremamente intoxicado, você vai estar jogando dinheiro à toa. Você está gastando dinheiro à toa, porque você não consegue absorver corretamente. Então, assim, normalmente, a gente, como ser humano também, eu me coloco muito no lugar do paciente. Se o paciente chega aqui com várias queixas, não dá para a gente tratar tudo de uma vez. A gente vai... Primeiro, cria-se um objetivo. O que eu quero tratar hoje? E que é primordial para que a gente consiga já ter algum resultado. Eu quero tratar isso. Eu escolho, então nós vamos fazer esse tratamento. Mês que vem a gente já analisa se já teve alguma melhora e a gente passa para uma outra etapa. Não sou de ficar, por exemplo, eu poderia, com todo o conhecimento que se tem, às vezes a vontade de você pegar e não, vamos fazer tudo de uma vez, vamos passar o suplemento, vamos fazer a desintoxicação, a desparasitação, vamos melhorar a alimentação, mas não dá, porque às vezes o paciente desiste de tanta informação que você dá numa primeira consulta. Então, é melhor você começar aos poucos, até mesmo para você não ter um gasto tão exagerado, que às vezes algumas pessoas não têm condições, para depois a gente ir para a próxima etapa. O pouco que se faz nessa abordagem, e bem feito, você já começa a ter resultado. Você já tem uma melhoria ali no sono, no intestino, no humor. Doutora, vamos agora para o prato de comida? O pessoal quer saber sobre comida também. Deixa eu te perguntar, como equilibrar, na melhor forma possível, com os grupos de alimentos, no dia a dia, um prato de comida? Vamos tentar pensar na situação da pessoa simples, que não tem talvez nem tanta possibilidade de comprar todos os tipos de alimentos. Aqui na nossa região tem alguns alimentos que são bem caros, né? Mais caros talvez que lá no sul. Por exemplo, aqui em casa, a gente gosta muito de couve-flor, de brócolis, algumas outras frutas que não são regionais, que chegam aqui muito caro porque a logística nossa é difícil, nós moramos longe dos centros produtores de algumas dessas verduras e frutas no Brasil, mas sem dúvida nós temos muitas opções na região. A senhora poderia dar um exemplo de como compor de forma bem fácil um bom prato de comida para o dia a dia? Primeira coisa que nós temos que saber quando a gente vai montar um prato, o que é um carboidrato, o que é uma proteína, o que é uma gordura. Então, eu vou dar um exemplo rápido e regionalizando aqui, da nossa realidade para a região. Então, carboidratos, que a gente pode estar utilizando, montando, por exemplo, um café da manhã. O que eu tenho de carboidrato? Eu tenho cará roxo, eu tenho macaxeira, eu tenho a batata doce,
A pupunha, ela é um carboidrato, mas também é uma excelente fonte de gordura e vitaminas. Qual foi a primeira que você falou? A primeira que você falou? Cará roxo, batata Acará doce. roxo. É porque eu tenho que aprender algumas coisas ainda da região, que eu não sou nascido no norte, Cará né? roxo é uma fonte de carboidrato e ele é roxo, né? Então, É aquela cor gostoso? É gostoso, doutora? Cará, é gostoso? é muito gostoso. Vou Ele é procurar, menos vou doce que a procurar. batata doce. Pode Ah, que utilizar legal. essas opções, pode utilizar o cuscuz. Aí adicionar nesse cuscuz uma fibra, que é ou a semente de chia, ou a semente de linhaça, ou um coco fresco ralado, que já diminui a carga do carboidrato. Então, esses são carboidratos de café da manhã e alguns deles eu também posso utilizar, tanto no almoço quanto no jantar. Fonte de gordura. O que eu tenho de gordura? Normalmente se utiliza ou azeite ou a manteiga, e aí tem algumas proteínas. Normalmente a proteína ela vem associada à gordura. Os queijos mais magros, que é proteína, os ovos, as carnes animais, de fontes animais, são proteína, carne de boi, de porco, de ave, são proteínas, o ovo de codorna é fonte proteica. As leguminosas, que como a carne também está muito cara, as pessoas têm uma tendência de já fazer da leguminosa o seu prato principal, não está errado. Não está errado você montando esse prato de uma forma bem adequada, você tem até uma qualidade de vida boa, porque carne vermelha, em excesso, ela é inflamatória. Então, você pode estar utilizando aí o feijão. Aqui na região não é hábito nem lentilha nem grão de bico. No entanto, você compra facilmente, hoje em dia, a granel isso aí. Então, você pode, de repente, comprar 200 gramas do grão de bico, 200 gramas de lentilha, faz um arroz com lentilha, faz uma sopa de lentilha, faz uma salada com grão de bico, você já vai estar consumindo também fonte de proteína sem estar necessitando, naquele momento, da proteína animal, da carne animal. Então, nós falamos da E a sopa de proteína, do lentilha é uma delícia, carboidrato. né? Oi? A sopa de lentilha é uma delícia, para quem nunca comeu, É é muito gostosa. gostosa e é fácil de fazer, não é uma receita muito complicada. Então, são carboidrato, proteína, gordura e as fibras, e as frutas que elas entram. As frutas, a maioria são grupos de carboidrato, mas cheias de vitamina, e algumas frutas chegam a ser fonte de gordura, como o abacate, como o tucumã, que tem na região, como a pupunha. Então, são fontes que podem ser utilizadas tanto como fonte de carboidrato, mas também de muita gordura boa. O açaí tem uma fonte de carboidrato, mas também uma fonte de gordura muito boa. Açaí é considerado um dos superalimentos que a gente chama, por ter uma quantidade de antioxidantes muito alta. Só tem que ter cuidado aí com a procedência do açaí, por causa da questão de chagas e de higiene mesmo da água. Procurar um lugar seguro. O ideal é que esse açaí seja pasteurizado, tenha passado por um branqueamento, que é a única forma de você eliminar o protozoário que causa a doença de Chagas. E, ao contrário, assim, dos hábitos alimentares regionais, o que nós deveríamos evitar? Porque temos muitas coisas boas, mas também nós temos hábitos que, aqui na nossa região, né, talvez as pessoas não aproveitem o potencial de diversidade de alimentos que nós temos na própria região e acaba limitando a sua alimentação em poucos tipos de alimentos, e eu creio que até alguns deles não são tão benéficos quando ingerido em excesso, que é o caso, né? Queria que a senhora falasse um pouco sobre isso. O que deve evitar das coisas regionais em excesso? Evitar industrializado, o máximo que puder. O industrializado, o embutido, o enlatado, embutido, calabresa, mortadela, presunto, apresuntado, salsicha. Então, eles são industrializados, eles têm um excesso de sal, eles têm um conservante para manter esse alimento, para não deteriorar, nitrito e nitrato, que é altamente cancerígeno. Então, se você elimina os embutidos e os enlatados, você já fez mais ou menos 40% do dever de casa. Refrigerante, tipo, às vezes a pessoa vai para uma praia, não quer tomar um suco, ok, é uma exceção, mas isso aí não deve ser regra, isso aí deve ser a exceção realmente, a pessoa não tomar refrigerante,
não ficar tomando muito bebida alcoólica também. A bebida alcoólica, ela tem carboidrato, então ela vai ter uma quantidade maior também aí de carboidrato. A pessoa às vezes se ilude. Eu vou tomar, sei lá, a cerveja. A cerveja, ela, no final, ela é convertida em carboidrato, que é o mesmo encontrado no pão, no macarrão, na batata. Então, são fontes também que no final viram a mesma coisa, açúcar. Então, açúcar é uma coisa que você deve consumir o mínimo possível, seja ele o açúcar branco, quanto também o mascavo e o demerara. Eles são mais saudáveis, mas ainda assim são açúcares. E vão ter uma carga glicêmica elevada. Diabético não pode usar nem o mascavo e nem o demerara. Os alimentos, priorizar o máximo que puder de alimentos naturais, frutas, verduras. Se tiver um quintal e tiver algum espaço que dê para fazer uma horta, colocar ali fazer uma horta de cheiro verde, de coentro, de alface, o que puder ali, plantar um pouquinho ali, para que você consiga ter uma alimentação mais natural, no momento que a gente vive uma inflação super alta no Brasil. Então, buscar alternativas para que a inflação alta não seja desculpa para você piorar a sua alimentação. É verdade. Doutora, e algo que eu gosto demais, que é um hábito muito comum aqui na região norte, e eu gosto muito, eu gosto muito de farofa. Então, a farinha no prato de nós que estamos aqui na região norte, às vezes as pessoas comem em excesso. O que é verdade sobre a farinha? Tanto de benefícios que pode haver ou malefícios na saúde? A farinha, ela é um carboidrato. Ela é o que, por exemplo, quando eu coloco farinha, a pessoa gosta muito de farinha, ela não quer que tire, ela vai ter que diminuir algum carboidrato. Só que a farinha, ela não tem muito nutriente, ela vai ter o carboidrato praticamente sem vitamina, sem muito mineral. Então, vai comer a farinha, diminui ou tira o arroz, diminui ou tira a batata, diminui ou tira o macarrão. Então, eu opto por um grupo de carboidrato, esporadicamente, que seja a farinha ou a farofa, e retiro algum outro, para eu não ter um excesso de carboidrato, de consumo de carboidrato. Entendi. Então, assim, na verdade, existem opções que tornam a dieta algo que não seja tão pesado, né? Tem pessoas que desistem de manter uma alimentação saudável porque associa isso à falta de sabor, consequentemente uma falta de prazer. Mas o que a gente está entendendo é que existe possibilidade de montar um prato bonito, né, agradável aos olhos, agradável também ao paladar, e que traga saúde, né? E eu queria perguntar, assim, na prática mesmo, como as pessoas podem tirar esse peso da dieta? Eu vou fazer dieta, vou sofrer, por isso eu não consigo. Às vezes as pessoas nem começam. O que a senhora pode recomendar para aqueles que estão precisando ter essa mudança de hábito alimentar e ainda tem esse peso psicológico, né, de que não consegue, que não pode, que vai ser sofrimento? Como é que mudar esse mindset da pessoa? Primeira coisa é planejar, porque se eu começo uma dieta sem planejamento, eu vou comer naquele momento da fome o que tem. Então, para eu começar uma dieta, eu preciso fazer minhas refeições. Porque se eu não faço, eu vou comer o industrializado, que é mais fácil. Então, tá de dieta, tira o domingo, eu tiro o sábado, planeja o que você vai comer durante a semana. Planeja a compra do seu supermercado para evitar desperdício, para aproveitar o que tem naquela estação do ano, quais são as frutas e verduras da estação. Então, o planejamento é a base para que eu tenha uma boa alimentação. Planejar o meu supermercado, planejar minha lista de compra, planejar o que eu vou comer, inclusive os lanches, são alternativas para diminuir o imprevisto. Tipo, hoje eu não tenho o que comer, eu vou comer, vou comprar ali uma salsicha, uma calabresa, eu vou comer um feijão enlatado. Não, você pode fazer isso de forma natural, congela e vai comendo ao longo da semana. Monte suas marmitas, tem gente que já deixa as marmitas todas montadinhas, prontas, no final, quando vai levar para o trabalho, já descongela a marmita do dia, para evitar desperdício. Então, são alternativas que diminuem o risco de você cair no industrializado. E no nosso programa, nós temos também agora uma convidada especial, e para mim muito mais especial, porque é minha esposa, minha querida esposa, a Rejane Pedrosa, e eu chamei ela porque a Rejane tem se interessado muito, pesquisado e tentado colocar em prática aqui na nossa casa
esses princípios de alimentação saudável, de uma vida saudável. Então, eu convidei ela para entrar hoje no programa, na nossa live, e poder fazer alguma pergunta para a doutora Giane. Então, Rejane, seja bem-vinda, e você pode ficar à vontade para falar com o público e também perguntar o que você quiser para a doutora Giane. Obrigada pelo convite. É muito especial também estar aqui com vocês nessa manhã, nesse dia, né? E eu queria aproveitar a oportunidade para perguntar para a doutora Giane. Eu sou mãe e eu gostaria, se eu pudesse, né, se eu tivesse esse poder de voltar atrás para poder colocar uma alimentação mais saudável na vida dos meus filhos. Hoje eles já são adultos, né? Então, hoje eu não tenho esse poder de voltar atrás. Mas eu queria perguntar o seguinte, como que uma mãe, hoje, uma mãe de crianças, né, ainda, ou de bebê, uma mãe nova, pode começar a colocar, assim, os alimentos certos, né? Oferecer os alimentos certos para os seus filhos, para que quando eles estiverem adultos, como no meu caso, eles não tenham tanta dificuldade de se alimentar corretamente. Então, o mínimo de industrializado possível. Incentivar o consumo de frutas, de verduras. As crianças, às vezes, elas não vão gostar de todas as frutas, de todas as verduras, mas que tenha uma rotatividade nessas frutas que ela aceita, que ela gosta. Incentivar, porque o paladar da gente é treinado. Ele é treinado para o doce, ele é treinado para o sal, ele é treinado para as frutas e verduras. Então, eu consigo isso fazendo mesmo dando estímulo para o consumo, eu provocando, eu entrego para ele, na primeira vez ele não quer, na segunda ele rejeita um pouquinho, na terceira ele prova, na quarta ele já come, porque eu acostumei o paladar dele com determinado alimento. Então, diminuir o uso do industrializado, o máximo que puder, diminuir o uso dos alimentos muito doces, muito salgado, muito rico em conservantes químicos, variar essa alimentação, não tornar uma alimentação muito monótona, não ficar somente incentivando o consumo de carnes vermelhas, mas variar esse consumo, incentivar o uso das leguminosas, do feijão, da lentilha, do grão de bico. E as crianças também são crianças, então, às vezes, vai num aniversário, vai numa festa, que esse consumo do doce, do sanduíche, da pizza, seja o esporádico, não seja o dia a dia. Se no dia a dia ela tiver uma alimentação equilibrada, uma alimentação saudável, o que ela fizer depois não vai influenciar. Incentivar a atividade física também. Então, agora, é mais difícil você mudar, mas mesmo assim ainda pode. Mesmo assim, os seus filhos adultos, eles podem acostumar o paladar a gostar daquilo que é mais saudável. O nosso paladar ele demora em torno de 21 dias para se acostumar com um novo sabor. Então, pode ir reduzindo o açúcar. Se usa 6 colheres de açúcar, a pessoa adulta, já diminui para 4 e já vai acostumando o paladar. Se usa tempero pronto, já vai tirando e acostumando o paladar com tempero natural, com alho, com cebola, com coentro, com salsinha, com os produtos que podem realçar o sabor de forma mais saudável. Então, não é tudo perdido. Apesar deles não terem tido esse preparo na infância, nunca é tarde para recomeçar, para fazer algo que possa melhorar a sua saúde. Amém. É verdade, eu falo isso para eles, mas até a minha pergunta é justamente porque se a gente pudesse voltar atrás, a gente voltaria, mas como não pode, a gente pode até, né, ensinar as mamães mais novas, né, terem cuidado com a alimentação dos filhos, porque isso vai repercutir lá na frente, né, na qualidade de vida deles. E não será tão fácil, a princípio, mudar, a não ser que a pessoa queira, né? Mas, obrigada. Você pode estar utilizando o emocional, Regiane, porque eu não sei se ele já tem filhos, mas, por exemplo, para eu transmitir uma boa alimentação para os meus filhos, eu preciso dar exemplo. Então, se eles querem os filhos mais saudáveis, eles têm que dar um exemplo de alimentação mais saudável. E isso vale para as mães também. Não adianta eu mandar o meu filho comer verdura se eu não como. Não adianta eu mandar parar de tomar refrigerante se eu tomo 2 litros por semana, 2 litros às vezes no dia. Então, é muito do que a gente faz. A criança é muito do exemplo. Então,
o que a gente tiver de hábito dentro de casa é mais importante do que a teoria, do que eu falar para ele fazer. Verdade. Posso fazer mais uma pergunta? É o Luciano que manda aí. Assim, a gente tem ouvido falar muito, né, sobre uma reeducação alimentar na família, e a gente tende a acreditar nos rótulos e em tudo que está exposto no mercado, né? Então, assim, a minha pergunta é, como você aprender a observar aquilo que diz que não tem açúcar, mas, na verdade, tem outros tipos de açúcares que a gente não sabe, como leigo, né? A gente não sabe identificar. E a gente acaba comprando uma coisa achando que é saudável, tipo um suco de caixinha light. A gente acha que é saudável, que não tem açúcar ou açúcar branco, mas tem muitas outras coisas que podem ser prejudicial à saúde. Quanto menos aditivos, quanto menos conservantes, quanto menos produtos eu coloquei ali, me torna o alimento um pouco mais limpo, um rótulo mais limpo. E o que confunde? Os tipos de açúcar. Por exemplo, barrinha de cereal, às vezes não está escrito assim, açúcar, tarará, tarará, tarará. Vem escrito xarope de glicose, maltitol, sucralose, frutose, são todos tipos de carboidrato, de açúcar, que no final viram açúcar, viram glicose, e que são a mesma coisa. O que eu oriento? Também, o primeiro ingrediente de um rótulo é sempre aquilo que tem em maior quantidade. Então, se numa barrinha de cereal, o primeiro ingrediente dela é xarope de glicose, não é bom, porque o primeiro que tem mais ali é açúcar. Então, uma barrinha de cereal, onde o primeiro ingrediente é aveia, por exemplo, sei lá, flocos de milho ou linhaça, ou então tem barrinhas que vêm hoje em dia com as oleaginosas, pasta de amêndoa, castanha de caju, amendoim, é mais saudável do que aquela que veio com xarope de glicose. Então, regra básica para eu comprar industrializado, rótulo mais limpo possível. O primeiro ingrediente é sempre aquele que tem maior quantidade dentro do produto. Então, observar qual é esse primeiro ingrediente. E essa regra vale muito também para pão integral. Não sei se vocês já viram, que tem muito, assim, já às vezes até é notificado em notícias, tipo assim, como é que eu vou escolher um pão integral? Porque você olha os pães integrais, na verdade, o primeiro ingrediente é farinha branca. Então, não é integral. Farinha branca é o trigo. Então, é um suposto pão integral. Então, sabendo que o primeiro ingrediente é sempre o que tem maior quantidade, já vai te dar uma sabedoria maior na hora de escolher um produto. Ok, pessoal, nós vamos já nos aproximar do final do programa. Quero agradecer a participação da minha esposa, Regiane Pedrosa, e principalmente da nossa convidada, a doutora Giane, que aceitou nosso convite, e foi um programa tão esclarecedor, tão rico em informações importantes para o nosso dia a dia e para a nossa saúde. A gente vai colocar as informações aqui do Instagram dela, do seu e-mail e também do telefone que ela atende na sua clínica. Se você quiser procurá-la, né, para ter um atendimento, para ter uma consulta, você certamente vai poder ser recebido lá na clínica onde ela trabalha. E muito obrigado pela sua audiência. Até o nosso próximo encontro aqui no ANW Amazônia News Weekend.